Então vamos lá, senhores, vou dar só algumas notícias aqui antes de começar o vídeo. É o seguinte, três coisas que me perguntaram, na verdade, que eu vou esclarecer aqui. A primeira coisa, e repetindo aqui de novo pela terceira vez, eu não estou mais fazendo assessoria para a Austrália. Então não adianta chegar no meu Telegram e perguntar, porque eu não estou fazendo mais. Se os senhores quiserem fazer, é só entrar em contato com o Zé, que ele tá fazendo, ele faz ainda e tudo mais, tem um grupo dele lá, então entre em contato com ele. Segunda coisa, vídeo patrocinado. Quem quiser patrocinar, os caras estavam pedindo arroba Epifania Disruptiva 2. Eu vou deixar na descrição aí e vocês podem pegar e me chamarem lá no Telegram. Terceira coisa e última é a seguinte, é sobre o site. Deve ficar basicamente pronto assim no final do mês que vem, tudo certinho, com os conteúdos lá e tudo mais. Então, se inscreva, vai ficar. Geralmente eu vou postar os cortes aqui nesse canal aqui. Então se inscreve aí para quando vocês forem querer ver algum corte, né? Ou algum trecho de lá. Geralmente vai estar aqui, obviamente, depois de dias e sempre cortado e algumas censuras para poder o canal não ir de Vasco da Gama. Enfim, é isso. Vou continuar a rolar o vídeo aí para vocês. Forte abraço. Então, senhores, começando aqui mais um vídeo. Bem-vindo aí os senhores que são os senhores feudais, né, da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, que a casta alta do Rio de Janeiro, né, pelo menos os que são do Rio de Janeiro, ou aqueles que vão eventualmente conseguir suas terras e suas posses na grande RJ e ser um senhor feudal lá. Mas enfim, tirando a brincadeira de lado, vamos para mais um videozinho aqui. É o seguinte, nesse vídeo aqui vai ser um assunto bem interessante, porque eu acabei vendo os dois lados da situação, né? Talvez não discorra muito sobre isso, talvez eu faça um vídeo só sobre isso depois, mas eu vou me ater ao pedido do ouvinte, né? Que é uma questão bem interessante. Isso que eu acho engraçado, né? Eu sei que eu tô ficando velho, a sensação que eu tô ficando velho é quando eu vejo alguns questionamentos de alguns caras que são novos, né? E aí chegou um ouvinte pra mim, pediu pra fazer esse vídeo, pra falar sobre os betinhas que acabam tendo que entrar numa pauta identitária, porque senão eles não vão fazer parte, digamos assim, da sociedade, né? Eu acho que o Brasil, ele tem muito dessa pauta identitária, mas ele não é igual a gringa, cara. A gringa é uma coisa que tu olha assim e tu fala, cara, beira a insanidade, né? Mas graças a isso, graças ao crescer disso no Brasil, os caras vão acabar criando uma personalidade reativa, né? Que isso que é, digamos assim, o final do ponto do vídeo aqui. Mas vamos lá, para quem não sabe, eu acho que todo mundo aqui sabe, mas é sempre bom ressaltar o que seria o identitarianismo, né? Seria basicamente como pessoas dentro da sociedade, né? Você vai ter pessoas, um grupo de pessoas, e elas vão se encontrar, seja numa questão cultural, por alguma pauta identitária. Por exemplo, raça, gênero, orientação sexual e por aí vai, né? E graças a isso, e como isso vem ficando cada vez mais forte, você vê tudo sendo pavimentado sobre pautas identitárias. Exemplo, é comum, eu já escutei uma vez, até os próprios cientistas esquerdistas estavam reclamando disso, né? Que já estão partindo de uma ciência branca, né? Quando eu digo ciência branca, não veja algo como racista, coisa do tipo, não. Eu digo assim, tipo assim, existe uma elite branca que domina a ciência. Então, existe uma ciência branca. E aí depois vai vir influenciadores, cientistas negros, e aí você vai ter uma ciência negra. Então, a pauta identitária, ela vem entrando em tudo e ela separa por essas questões. E aí, no campo da ciência, ou campo das profissões, para mim tanto faz esse tipo de coisa, eu quero que eles se explodam. Mas a grande questão é quando até o próprio beta, né, ele se vê dentro dessa situação da sociedade. Porque, pensa comigo, imagine que você faça parte de um grupo dentro da faculdade ou do trabalho, só que
Esse grupo, no início, é muito bom. No início, geralmente, todo mundo se dá bem, todo mundo conversa, todo mundo se comunica. Mas com o passar do tempo, as pessoas vão te cobrar uma postura, né? Você tem que ter uma postura aqui nesse meio que vai se formar para ser identitário. Um exemplo muito bom disso, que eu lembro assim, que eu estava vendo há pouco tempo atrás, e eu não sei se os senhores lembram, foi uma dissidência no feminismo um tempinho atrás, por pauta identitária. Então você tinha as mulheres feministas, eram basicamente uma coisa só, né? Então você vê que vai até ramificando, né? Seja por uma questão étnica ou uma questão social, né? Na verdade biológico, mas eu vou entrar nisso um pouco mais à frente. O que acontece? Você tinha as feministas brancas, geralmente as feministas eram brancas, classe média alta. Aí elas tinham a pauta delas. Só que aí, do nada, deu um estalo na cabeça das feministas negras e falaram: olha só, essas pautas que vocês estão falando aí é muito uma pauta branca, botar peito de fora na praia, reclamar de que vocês não têm grandes cargos em empresas. Pô, mas a mulher negra aqui periférica, ela tá tomando no cu de todas as formas possíveis. Então, a sua pauta não representa a minha etnia, né? Minha raça, qualquer coisa que você queira colocar como nome. E, cara, de fato elas estão certas nisso, porque uma feminista negra da favela, ela nunca vai ser igual a uma feminista branca, porra, da Zona Sul carioca. Elas vivem vidas diferentes, perspectivas diferentes, têm, entre aspas, assim, uma visão de que elas estão sendo mogadas pelos homens totalmente diferentes. Então, acabou tendo essa dissidência. E aí você vai ter em vários outros aspectos também sobre isso. Agora, vou indo um pouquinho mais para uma pauta um pouco mais biológica e social. É a seguinte, você pode pegar como exemplo o ISIS e o ISIS-K. Quando apareceu o ISIS, eu ficava olhando assim e falei: caralho, mano, malucos são aqueles vídeos bem trabalhados e tudo mais. Pô, degolando um aqui, queimando o outro. Eu não sei se vocês lembram daqueles vídeos, quase em resolução 4K. Tinha alguns que eram em resolução 4K, dos caras fazendo toda uma filmagem, toda uma cinematografia para fazer lá as execuções deles, né? E eu falava: caraca, disso aí pior não fica, né? Aí me aparece o ISIS-K. E o ISIS-K fala: não. Eles olham pro ISIS normal e falam: cara, então, eu acho que vocês são um pouco sojados demais. O normal é essa aqui visão mais tribalista minha que eu tenho aqui e vocês estão errados. E aí surgiu uma coisa pior. Claro que eles não têm tanta força como o ISIS normal, mas você vê, cara, que os caras conseguiram criar ali uma nova vertente piorada da situação que eles têm ali sobre uma identidade, né? E aí você vai vendo isso de todas as formas, em todos os locais, e cada vez vai ficando pior. Por quê? Antigamente, eu vou dar um exemplo no meu caso. Você ter um Game Boy no começo dos anos 2000 era coisa de Playboy, porra, ninguém tinha. Então eu lembro que tu jogava sozinho, eu tinha o meu Game Boy Color, e aí ficava ali jogando, mas é aquela coisa, né? Tu joga sozinho, não tem ninguém pra jogar com você. Geralmente o pessoal que não gosta muito, ou até mesmo não fica muito apegado a essa parada dos games, né? Porque o cara já não tem uma vida comum, ele nunca comprou um videogame, ele sempre teve videogame merda, coisas desse tipo. E aí, quando você encontrava um cara, um outro homem que gostava, que tinha um também, que gostava, falava: porra, cara, tem Pokémon Red? Porra, tenho, já zerei, qual que tu tem? Ah, eu tenho Pokémon Cristal, mas passa a tua fita aí, me presta aí. Então você tinha ali toda uma situação aonde você encontrar alguém que tem alguma coisa parecida com você, socialmente nesse caso, tá? Já era algo muito legal, muito bom, porque você acaba ficando muito amigo daquele cara, vocês acabam se apegando muito mais porque vocês tinham coisas em comum. E até graças a isso, você, por exemplo, tem a situação onde você olha esse tipo de cara que você encontra que tem alguma coisa em comum, você passa por cima de algumas coisas porque aquela amizade é uma amizade difícil, uma amizade rara de você ter, que vocês gostam da mesma coisa. Então, no passado,
você tinha um pouco mais das amizades passando por cima de algumas coisas, porque era muito difícil você encontrar alguém parecido, né? Um grupo de pessoas parecidas. Até o exemplo do próprio Game Boy, tinha um amigo meu da escola na época, que esse cara, ele tinha uma questão engraçada, né? Ele tinha uma família, cara, que era uma das coisas mais tenebrosas. é, Cara, eu não sei nem explicar, cara. Eu teria que fazer um vídeo sobre isso, sobre a família desse cara, mas. Tipo assim, a mãe odiava ele. Tipo assim, via ele como. Sabe aquela mãe que ela tem um filho que ela gosta mais e o outro filho é o exemplo do Betinha, entendeu? Mas não porque ele é ruim, é porque a mãe, ela quer uma representação de um homem canário que ela gosta. E ela vai olhando aquele filho e vê aquele filho que ele é manso, é mais tranquilo, porra, não faz coisas que na cabeça dela geram fortes emoções, até pro. Não sexualmente, mas pro filho, né? Ver com o filho como um homem de verdade. E aí, essa mãe preferia o outro filho que era ruim. Eu preferia o outro filho que era ruim. E aí o pai dele era o típico beta, mas aquele beta da pior qualidade possível, cara. Pra ter noção, o pai dele era aquele beta que encontra uma mulher que tem uma condiçãozinha financeira, uma mulher mais velha, feia. Ele, pô, ele é um cara, não é um cara bonito, mas dada a situação do final dos anos 90 e começo dos anos 2000 no Rio de Janeiro, ele era um cara bem afeiçoado, era um cara novo, tudo mais, e ele colocou uma mulher, né, no caso a segunda esposa, que era a mulher que bancava ele e ele era dona de casa. Basicamente era isso. Então ele era humilhado, a mulher humilhava ele, humilhava o filho dele. E era coisas intancáveis. Só que, graças a isso, esse amigo, ele tinha uma coisa que ele queria ficar sempre muito grudado nas pessoas. Lembra uma vez? E eu até tava falando isso com outro amigo me falou que eu fui muito. Que eu fui muito pau no cu. Eu pensei um pouco, talvez eu tenha sido, mas acho que faz parte da minha natureza. Então eu não posso fazer muito nada sobre isso. É um defeito meu, eu reconheço isso. Teve uma coisa interessante sobre isso, que ele tava numa situação que tava muito tenebrosa a ele ficar em casa, cara. Tipo assim, ele gostava de meditar, né? Ele não podia meditar em casa. A mulher ficava reclamando, no caso, a sogra dele, né? Sogra não, a mulher do pai dele. O pai dele também achava uma coisa estranha, porque, porra, imagina, um casal cristão vendo. Cristão entre aspas, né? Mas um casal ali. Cristão vendo o cara ali meditando no meio da sala. Aí no quarto não dava também. E aí ele tinha que meditar no corredor. E uma vez ele falou pra mim, cara, fui meditar no corredor e até isso não deixaram eu fazer, porque acharam que era estranho e eu não podia nem fazer isso. Então era essa a situação do cara. Aí teve um momento que ele, pra passar o Natal, ele não tava aguentando, a mãe dele não queria passar o Natal com ele. A, o pai e a mulher do pai dele, porra, era insalubre, ele não aguentava mais. E aí ele chegou, cara, no meio de uma. Tipo assim, na véspera do Natal, de manhã cedo, eu tava em casa. Eu tava jogando Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories no PS1. Aí tô lá jogando, depois batem no meu portão da minha casa. Eu levantei e saí. Aí eu olhei assim, era ele, né? Aí eu olhei assim e falei, caralho, mano. Eu falei, o que tu tá fazendo aqui, cara? Aí, cara, posso pedir um favor? Aí ele começou, antes ele contou a lore, né, que não tava tancando mais, que já tava começando a ter crise já. Ele tinha, cara, umas crises de ansiedade, ele começava a chorar do nada. Assim, absolutamente do nada, né? E aí, ele chegou, cara, eu quero te pedir um favor. Pô, cara, tem como eu passar o Natal com você? Eu parei, eu olhei e falei, passar o Natal comigo? Com a minha família? Ele cara, é porque eu sempre fico tentando passar o Natal na casa de alguém. Na casa de um outro amigo, já fui ano passado. Esse ano ele falou que não dava porque a família dele tava reunida e não dava pra eu ficar lá também. Eles queriam fazer uma coisa só deles. Aí ele falou, pô, cara, posso ficar aqui? Pelo amor de Deus, cara, eu faço qualquer coisa. Aí eu olhei assim e falei, cara, não. Simplesmente não. Porque eu não sei vocês, mas pra mim o Natal é com a família, sabe? O Ano Novo tudo bem, o Ano Novo a gente podia pegar, a gente ficava lá. Depois a gente dava um rolê, de Ano Novo geralmente eu saio com meus amigos, ia pra praia. Geralmente
Praia da Barra, ou Copacabana bem pouco, mas geralmente Praia da Barra, né? E aí eu falei, pô, cara, não dá não. Ah, ele falou, cara, mas pelo amor de... Eu falei, irmão, não dá. Aí ele foi embora, e acho que depois disso também eu não lembro muito bem, mas depois disso também a amizade começou a, a esfriar, né? Mas esse tipo de coisa acontecia muito no passado quando você encontrava alguém que tinha uma visão de mundo parecido, gostava das mesmas coisas, então você aceitava certas coisas que esses caras acabavam tendo, problemas, porque pô, você não queria perder a amizade do cara. Hoje em dia não, cara. Hoje em dia você não precisa necessariamente fazer isso. Porque você vai encontrar um nicho muito mais fácil. Realmente, você vai encontrar. Ah, você é um cara que gosta, porra, de música clássica. Você tá no grupo de música clássica da tua cidade. Você começa a interagir, você faz amizade, você vai em eventos. Então tudo é muito mais conectado. E aí, dá essa facilidade. Mas aí que tá. Quando você tem uma quebra dessa dificuldade, quando você deixa as coisas muito fáceis, elas tendem a não ter valor. Então, é muito comum você ter um grupo de amigos e depois você tem depois tem um grupo de outros amigos, então você vai pulando de um grupo para outro, porque tudo é mais conectado, não é aquela coisa mais do seu bairro, da sua escola, da sua família. Agora é uma coisa que tem pessoas que têm amizade, pessoas de outro estado, outro país e por aí vai. E aí, quando você tira toda essa dificuldade para criar laços, né? Porque a dificuldade e a escassez ela faz você ter mais apreço pelas coisas. Um exemplo muito bom. Tem cara que tem aquela coisa que tem a síndrome do PC Gamer, né? Que na verdade o nome disso é viadagem. O nome disso é viadagem. Que o cara fala a seguinte coisa: não, quando eu era mais novo, sempre queria ter um videogame do ano, queria ter as coisas, queria ter um PC foda. O cara vê um jogo e fala, não, vou montar um PC foda. Ele monta e não joga no PC. Por quê? Ele montou com facilidade, não tem mais aquela situação de escassez, ele já bateu ali a dopamina que ele queria, né? Graças a isso. E aí ele não consegue jogar nada. Ele compra aquilo, fica apodrecendo, aí ele vende o computador, depois dá vontade de ter de novo. Então essa aí é tal síndrome do PC Gamer. Então quando você tira aquela dificuldade, você deixa as coisas muito fáceis, você dificilmente cria uma conexão e cria um apreço por aquilo. E aí vem a situação, que é a seguinte. Então, se você tem uma sociedade onde facilmente você consegue encontrar pessoas parecidas com você, isso aí vai criar um novo sarrafo. É como se fosse uma hipergamia social, sabe? Então você tem a sociedade onde ela consegue encontrar pessoas parecidas muito facilmente. Quando essas pessoas se encontrarem, em algum momento, em algum ponto, elas vão se dividir de novo, elas vão se ramificar de novo. Vou dar um exemplo da machosfera. Você vai ter os canais MGTOWs, você vai ter os canais Red Pills, os canais de, por exemplo, topo de funil ali que são mais pua da vida, você vai ter os canais Black Pills, você vai ter uma penca de canais. No começo, quando se começou dentro da machosfera, todo mundo era como se fosse a mesma coisa. Eu sempre disse isso, acho que eu, o Trunks e o Coruja sempre dizemos isso, que isso aí uma hora ia dar merda. O Trunks até chegou a falar numa live sobre isso. Ele falou, cara, uma hora vai ter uma dissidência. Eu falei, vai ter uma cisão uma hora vai acontecer. E dito e feito. Até porque misturaram todo tipo de conteúdo com tudo e fazendo com que todo mundo seja igual, quando não é. E aí, quando começou essa dissidência, então vai ter os caras que vão falar, não, eu sou o Red Pill de verdade porque eu não vou casar. Aí vai ter o cara que vai falar, não, ele não casa, ele é migtal, ele não casa, mas ele come mulher. Logo, eu sou mais porque eu não como mulher. Aí o outro vai falar, não, eu sou mais porque eu sou Volcel. O outro vai falar, não, eu sou mais porque eu desisti porque eu sou Black Pill. E aí você vai tendo essas ramificações. E as pessoas vão se separando. Só que em algum momento você vai ter a separação, tirando esse escopo mais social. Você, na vida real, você vai ter essa separação por raça, por gênero e orientação sexual. Então, você acaba tendo um mundo onde, por exemplo, vamos supor que você entra na faculdade. Você é um cara de humanas. Você entrou na faculdade de humanas. Você é um cara que gosta de história.
Aí você vê uma questão dentro da faculdade de História, onde vai ter uma visão mais à esquerda. Aí depois vai ter uma visão que você, por exemplo, não pode questionar a escravidão na África. Vamos botar um exemplo aí que estava rodando tempos atrás sobre isso, né? Porque dentro daquela faculdade você tem pessoas que se identificam identitariamente com a etnia negra. Às vezes o cara só é pardo, pardo bem claro, ele se considera negro porque ele tem um fenotipo negro, então você vai ter um negro bem retinto, todo mundo ele vai se juntar e falar, não, você nunca pode falar que a África, que os reis africanos fizeram alguma coisa de ruim, e você tem que falar sempre que é tudo uma perspectiva eurocêntrica quando falam mal dos reis africanos, que na verdade eles eram lindos e maravilhosos, e eles não ajudaram nesse mercado, né? Se você falar isso, você vai ser expurgado daquele meio, porque aquele meio ele está na forma mais tribalista que tem. A forma mais tribalista ela não é social, porque a social ela muda. Você provavelmente conhece uma mulher que é feminista, que no passado ela, sei lá, ela era da igreja, ou hoje no passado a mulher era feminista e agora ela se tornou isso. É uma moda agora, né? Agora vem uma moda sobre isso, que é a mulher que fala que não, agora eu sou a mulher troféu. Eu vivi uma vida ali, vivendo, dando pra todo mundo, fazendo tudo que eu queria. Eu percebi que isso não é uma coisa boa. Eu quero agora me colocar numa situação que eu quero ser uma mulher troféu. Eu quero ser uma esposinha, quero cuidar do meu marido, cuidar do meu filho, me sinto bem assim. Então, você vai ter essa situação. E aí você vai ter essas representatividades sociais, mas elas sempre vão descambar para o último nível, que é o identitário. Exemplo, você tem os MGTOWs lá dos Estados Unidos negros, né? Que acho que é o BMOR, né? Aí eu lembro que até dar uns créditos a isso, quem falou sobre esse assunto, que depois eu fui dar uma pesquisada sobre o que eu achei interessante, né? Porque os negros nos Estados Unidos são bem tribalistas. Foi o Raccoon. Ele até falou sobre isso, falou, não, porque tem ali os caras do BMOR, que eles agora estão numa situação que é a seguinte, eles estavam, e eu concordo com esses negros, eu entendo o que eles estão fazendo, só que eu não concordo com a proposta que eles têm, que é a seguinte coisa. Eles começaram a ver uma coisa que era sistêmica, que é a seguinte coisa. Eles eram minoria, eram 12%, eu não sei se aumentou, posso estar errado, então desculpa. Eles eram 12% dentro da sociedade americana, os negros são minoria. O Estado estava matando assim, relativo, mas enfim, estava matando ali os negros, né? E além disso, o Estado está promovendo o abobo, né? O expurgamento do bebê do ventre, né? Mediante a incentivos sociais. Então o que acontecia? A mulher negra, ela vai engravida. O Estado ia lá e dava um incentivo para ela poder fazer o abobo. Você tinha alguns estados, não todos, mas você tinha alguns estados que faziam isso. Dava um incentivo, ajudava para ela fazer o abobo dela lá. Beleza, ela fazia isso, ela fazia o abobo dela. Aí os caras começaram a falar, porra, mano, engraçado. Isso aí parece muito mais, porque geralmente o discurso que era comentado, eu não sei porque eu não moro nos Estados Unidos, então não posso responder por isso, mas pelo menos o discurso que eu via, que eles falavam muito sobre isso, era que existia um incentivo branco para poder fazer com que as mulheres negras fizessem o abobo dos filhos dela. E aí, seja por ONGs, iniciativas sociais brancas e tudo mais. Beleza. Aí os caras começam a falar, pô, mano, se continuar assim, nós vamos acabar. Vamos se tornar minoria, da minoria, da minoria, da minoria. A gente não vai ter poder nenhum, a gente vai se fuder. Então essa é a mentalidade dos caras. E realmente, historicamente nos Estados Unidos, cara, os brancos sempre tentaram acabar com os negros lá, ao ponto de que você tem ali, até o Thomas Sowell fala muito sobre isso, você tem muito sobre essa situação de o início das drogas, foi feito um experimento, por exemplo, da cocaína, nos bairros negros. Exemplo, tem um filme que fala sobre isso. Se não me engano, é o Poderoso Chefão, que eles falam até sentados numa mesa, falam, não, vamos testar essa nova droga, a cocaína, nos bairros negros para ver como é que vai ser o resultado. E se for uma coisa que não for muito prejudicial, a gente passa para os bairros brancos, né? Pode ver que geralmente tudo de ruim começa geralmente instigado dentro dos bairros negros. Beleza.
E aí os caras começaram a olhar isso e falar, caramba, né, a gente vai acabar aqui e o país vai se tornar pior, né, pra gente, pro nosso povo. E aí que tá aquela coisa da identidade, né. E aí os caras acabaram olhando isso e falaram, cara, olha só, eu sei que as mulheres negras, elas não são boas pra casar, elas estão biluteia da cabeça, é difícil, mas a gente tem que resgatar isso, cara, pela nossa própria sobrevivência. E aí ativou a, a questão biológica do cara, né? É reprodução, é sobrevivência e aumento da própria tribo, né? Então os caras falam, não, eu sei que é ruim, eu sei que elas têm o poder de fazer isso, e agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que resgatar elas de volta, e é o que a gente tem. Eu entendo os caras fazerem isso? Entendo. Totalmente compreensível, ainda mais nos Estados Unidos, que realmente existe uma noção já histórica de tirar os negros dali, né? De todas as formas possíveis. Só que aquela coisa, cara, você não pode passar uma noção de mundo a qual não depende de você, né? Porque vai depender das mulheres também. Elas têm o poder de chegar lá e fazer o abobo. E isso que eu acho engraçado. Toda vez que eu vejo uma feminista, ela fala, não, eu sou a favor que não sei o que. Eu sempre falo a seguinte coisa, beleza, você vai ser a favor do abobo, né? Ah, sim, eu sou a favor. Então tá. Eu até aceito você botar isso pra frente. Você pode botar lá legalizar. Só que a partir do momento que isso se torna legal, também vai ser legal. O homem não paga mais pensão. O homem não assumir o filho. O homem colocar o filho como um bastardo, se ele tiver um casamento, numa outra relação, esse filho se torna um bastardo. Não tem direito a posses e nem a nada. O homem não reconhecer esse filho. E aí, beleza, isso aí você pode fazer o abobo que você quiser. Ah, mas não, mas aí os dois fizeram junto. Na hora de tirar, o corpo é seu. Na hora de bancar, de manter a situação, de você ter tempo para sair no final de semana, mas você tem a tua filha pequena, você não quer. Você quer que seja tudo normal, em conjunto. Então, é aquela coisa, 2 pesos, 2 medidas, né? Aí não dá. E sempre elas acabam questionando isso. Acho que não questionam isso, quando eu falo, são as mais velhas, né? As mais velhas e que vêm de uma situação financeira mais alta, que já conhece como é ter um filho, então pra elas é meio que foda-se. E elas sabem também que sempre tem um Betinha pra sustentar a marra, né? Beleza. Então a gente tem essa situação aí dos negros nos Estados Unidos. Daí você vê, cara, que os caras, eles saíram do campo racional e foram pro campo biológico. O instinto gritou. Eles falavam, não, vamos salvar as mulheres, vamos salvar o nosso povo, a nossa etnia e blá blá blá. Não sei o que se deu disso, eu confesso que eu não procurei mais. Eu vi uns tempos atrás, ali, a última vez que eu vi sobre isso foi em 2021, faz tempo. Então, eu não sei como ficou a situação, tanto que alguns deles mudavam pro islamismo e coisa do tipo, para poder ter mais segurança, né? Porque eles pegavam as mulheres negras que também se converteram ao islamismo para poder ter um mínimo de segurança, pelo menos social. Por quê? Se uma mulher ela é islâmica e ela está num grupo social de islâmicos, logo ela tem dificuldade para poder fazer as coisas. Então, se ela está num grupo onde amigos, familiares, trabalho, todo mundo é islâmico, e ela faz uma cagada que é mal vista pelo islamismo, ela vai ser expurgada no mínimo dos casos, né? Então, é um modo de até mesmo você ter um freio moral. Eu não concordo com ele, mas eu não concordo com eles, mas eu entendo o que eles tentaram fazer. Mas aí você vê. Então, o último estágio e o estágio mais poderoso sempre é o da identidade. E aí o que acontece? Você ter essa identidade em alguns países é muito fácil você conseguir separar. Então você vai ter comunidades negras, comunidades brancos, comunidades asiáticos. Só que no Brasil isso é muito difuso, cara. Isso é muito difuso. Você tem no Brasil até dificuldade para saber se uma pessoa é parda ou não. Você vê várias falsificações aí em concurso público. Você vê um cara que ele fala, não, eu sou negro. E tu vê que o cara não é negro, ele não tem nem o fenotipo, nada. Ele só tem ali, ele só não é branco, não é caucasiano. Mas ele continua colocando ali numa visão de que ele se reconhece e se identifica como um homem negro, um homem pardo. E aí,
as pautas, elas são. E o tribalismo identitário, ele fica muito, muito difícil de você reconhecer e ele começa a ficar cada vez mais difuso. Porque, imagina, se você tem uma comunidade negra e uma comunidade branca, elas vão se dividir. Agora, se você tem comunidade negra, comunidade branca, comunidade. Aí você tem uma comunidade meio árabe e tudo mais. Você começa a ter dificuldade de até mesmo compreender e a própria sociedade de conseguir colocar esse identitarianismo com uma certa voz, né? Então você vê coisas meio estranhas, como pessoas se identificando com uma coisa, quando na verdade elas não são, né? Elas querem ser, mas na verdade elas não são. E você começa a ter cada vez mais ramificações. Eu lembro que quando se falava de homossexualismo, cara, era LGBT, não era nem, era GLS na época, GLS, gay, lésbicas e simpatizantes. Aí virou LGBT, aí virou LGBTQ, Y, não sei o que, e aí começaram as brigas. Tanto que dentro do movimento LGBT, né, você tem ali as mulheres começando a ficar putas porque existem trans, no caso homens que fazem transição para se tornar mulher, né, que acabam pegando ali vagas de mulheres. E vai falar, não, mas veja bem, no esporte, aí você tem no esporte, aí você tem em outras situações. Então você vê que é uma questão identitária. Ela tá ali puta porque existe na cabeça dela. Ela pode falar que ela acha que é uma mulher, mas na cabeça dela não vê como mulher, que é uma mulher trans, né? E aí ela começa a ficar puta com isso porque na cabeça dela tá tirando uma vaga de uma mulher, que é muito difícil uma mulher ter ascensão na sociedade. E graças a isso, graças a essa dificuldade de você ter aquele dualismo, então você tem um lado e o outro, na verdade você tem vários lados difusos, vem a dificuldade, cara. Por quê? Todo mundo começa a bater cabeça. Então começa a ramificar mais, ao ponto de que existem tantas vertentes, que o social se mistura com o identitarianismo, que as pessoas começam a ficar perdidas. E é aí que entra o Betinho nesse meio. O que acontece com o Betinho? Todo ser humano, ele precisa fazer parte de uma tribo, né? Ele precisa fazer parte de uma tribo. Ele necessita fazer parte de uma tribo. Você pode falar, Epifania, eu não faço, eu não quero, eu consigo viver bem com isso. O mundo não gira em torno de você, cara, amiguinho. Como comigo também não gira em torno de mim. Eu não posso basear o mundo de como eu vivo e de como sei lá, o meu círculo social vive. Não dá, o mundo não é assim. Existem pessoas que, por exemplo, biologicamente são mais propensas a ser esquerdistas e pessoas que são biologicamente mais propensas a ser conservadoras, né? Então, existem pessoas que vão ser mais regradas na vida e existem pessoas que vão ser desregradas na sua própria vida. Então, não dá pra você fazer com que todo mundo seja da mesma forma e haja do mesmo jeito. Beleza. Mas você geralmente tem uma mistureba geral ali, que é, digamos assim, são as bases, né, do que as pessoas vão fazer. Você tem essa mistureba. E aí o cara que ele quer fazer parte de uma tribo, ele começa a meio que se prostituir, porque ele entra numa tribo e aí ele começa a ficar refém daquilo. Porque primeiro ele vai pra questão social. Então tu vai chegar na faculdade e falar, pô, mas como assim tu nunca deu o cu? Aí tu fala, não, eu sou hétero. Mas tu já provou? Aí fala, não, pai, não sou hétero, gosto de mulher, porra, sou espada. Aí, mas porra, mas tem um amigo ali, o Cidinho. O Cidinho também era. Depois que ele sentiu lá o prazer anal, a perspectiva dele mudou. Aí tu fala, pô, mas eu não quero, pô, sou espada. Aí fala, então você não. Isso é um pensamento um pouco homofóbico, né? Um pouco homofóbico. Você tem que quebrar essas barreiras aí. Aí o cara, ele fala, porra, mano, caralho, eu quero fazer parte dessa tribo que eu gosto das pessoas daqui, mas eu vou ter que dar olhota. Aí os cara que são mais fracos de cabeça vão lá e dão olhota. Claro que isso não é tão generalizado como o pessoal pensa, né? Mas aí você vão ter coisas pequenas. Então o cara, ele tem uma vida mais regrada. Só que ele tá no meio social, onde todo mundo, sei lá, fuma, bebe. Cara, não sei se já saíram com teus amigos alguma vez e você foi o cara que não bebeu. Irmão, é a coisa mais abjeta que tem. Todo mundo doidão, todo mundo fazendo merda, todo mundo falando merda
E tu lá, meu irmão, posturado, tá ligado? Posturado. E tu fala, cara, o que eu tô fazendo aqui, cara? Aí tu não se sente parte daquele meio. E aí o que tu faz? Ou tu vai embora, ou tu tanca aquilo ali tendo crise existencial a todo momento, ou tu começa a encher a cara. Então o meio acaba fazendo você encher a cara. E aí quando você começa a fazer parte dessa questão social, você entra naquela tribo social. Então você tem que se colocar numa situação que você tem que aceitar tudo que aquela tribo demanda de você. E aí vai chegar um momento que as tribos vão se ramificando mais, que elas vão se separando entre elas, e você vai ter que escolher um lado. Aí você já estava naquele lado ali onde todo mundo é diferente, mas pensam e vivem de formas iguais. E aí tem a dissidência. Então você tem que ir pro outro lado, ou as pessoas daquele seu círculo vão te expurgar. Isso acontece muito em movimentos negros, né? Se uma pessoa branca tá ali dentro, a pessoa negra sempre fala, não é a mesma coisa. Se chega eu, você, os dois como empresários, bem vestidos, a pessoa vai olhar e falar, é um empresário, se for um cara branco. Se for um cara negro, ela primeiro vai falar, é um homem negro, depois o empresário. Então eles têm essa coisa na cabeça. Então você já não vai ter mais conexão com aquelas pessoas. Aí tu vai ter que ser jogado na tua tribo identitária, que talvez vai ser sua... Talvez, vamos supor que tem um ouvinte homossexual que vai ter que ser num bonde dos homossexuais. Aí tu vai falar, porra, mano, mas todo mundo aqui é degenerado. É um lambendo o rabo do outro. Eu não quero isso aqui. Eu sou homossexual, mas eu não sou degenerado a esse ponto. Ah, não, você tem que fazer daquela forma, porque aquela tribo faz daquela forma. E aí começa uma dificuldade do cara de conseguir lidar com isso. Por quê? É só sofrimento. Se você tá dentro de uma tribo e aquela tribo tá se ramificando cada vez mais, e você tá cada vez mais tendo que se prostituir mais e mais e mais, aceitar um monte de coisas que não fazem parte de você, você ou vai adoecer, ou vai ser expurgado daquele meio, ou você, em uns casos mais radicais, né, que é até uma visão desse vídeo, você vai se tornar um cara reativo a todas as tribos e vai vir um sofrimento absurdo. Até porque, geralmente os movimentos eles não começam assim, mas eles acabam indo para esse estágio que todo movimento identitário ele sempre vai para uma visão de sofrimento. Exemplo, quando falam movimento negro, é sempre reclamando de alguma coisa. Quando falam feministas, feministas brancas reclamando de alguma coisa, feministas negras reclamando de alguma coisa. Nunca é uma coisa de falar, não, vamos se fechar aqui, vamos melhorar como pessoa e fazer o nosso povo aqui dessa tribo melhorar como pessoas, como cultura, qualidade de vida. Não, é sempre reclamando e é sempre cada vez mais numa rivalidade, né, que beira o egoísmo. Só que se torna um egoísmo coletivo, né? Beleza, e aí você tem essa situação que você vai ficar sempre no meio que tá adoecendo. E você não tem escolha, cara. Todo lugar que você vai, toda tribo que você vai fazer parte, todo meio que você vai fazer parte, ele vai se ramificar com essa mesma coisa que eu falei. Então começa social e acaba identitário. E aí, cara, você vai tendo aquele desgaste, cara. Porque você não vai conseguir criar laços com ninguém. Porque essas pessoas, ao mesmo tempo, elas conseguem ver, esse fulano aqui, essa tribo aqui não tá muito boa pra mim. Vou pra uma tribo identitária mais radical, porque ela tem contato, ela tem conexões mais fortes e mais fáceis hoje em dia. E aí elas vão se meio que as tribos vão se autodestruindo, aí quebrando de fato, e você se fode nesse processo, porque você vai estando ali ou sofrendo, porque você quer fazer parte daquela tribo, e você está se prostituindo e vendo ela se quebrar depois, e você ter todo o desgaste, cara, e você tem que procurar uma outra tribo, um outro grupo de pessoas para você conseguir de fato se sentir parte de alguma coisa. E aí, cara, vai entrando numa situação que acaba sendo até um pouco comum. Não digo que isso é a maioria na machosfera, mas sei lá, eu digo que é um terço, cara. Se eu tivesse que chutar o número, eu diria que é um terço. Que seria o quê? Que seria aquela personalidade reativa, sabe? O cara, ele se fudeu tanto de ele não conseguir se inserir numa tribo, ele sofrer dentro de uma tribo. Uma coisa que é muito comum, tinha um gerador de conteúdo, não vou citar nome aqui para não arrumar briga, tinha um gerador de conteúdo que ele ficava
quase todo, cara, era 90% dos vídeos, ele tava falando alguma coisa, ele fazia as lives dele lá. Sempre caía no mesmo assunto, igreja, cara. Não, porque as igrejas, porque a igreja é isso e aquilo, porque a igreja é papapá, pipipi, popopô. Cara, ele tinha um ódio de igreja que eu falei, caralho, meu irmão, o que fizeram contigo na igreja lá? Botaram o dedo no seu cu? Porque, porra, o negócio tá chato, hein, cara. Tá chato. Ele sempre começava uma linha de raciocínio e terminava a igreja, cara. Aquele ali, pô, se pudesse, ele queimava todas as igrejas do Brasil. Mas, enfim, aí você vê que ele tá naquela porra que ele falou, não, agora eu não tenho tribo nenhuma. Mas não é porque ele encontrou uma coisa boa pra ele, não é porque ele falou, não, cara, eu me sinto melhor sozinho. Eu me sinto melhor sem uma tribo. Ou eu vou construir uma tribo pra mim, entendeu? Vou construir meu meio social, eu vou pinçar as pessoas e essas pessoas vão fazer parte do meu meio social. Se elas fizerem merda, eu bico elas. Não é isso que ele falava. Não, agora eu estou sozinho, não gosto de ninguém, não me dou bem com ninguém e pronto, acabou. E aí, isso é uma personalidade reativa, né, cara? Que a pessoa, tanto a pessoa, o indivíduo, ele tem uma resposta muito mais emocional a esse estímulo que ele teve em contato com as tribos. E é sempre muito comum, não sei se vocês já viram alguns caras que são geradores de conteúdo fora da bolha, né? Fora da nossa bolha. E o cara fala assim, não, porque eu não me identifico nada, eu não sou apegado a nada, nenhuma tribo, a nada. Que não sei o que eu não gosto de nada. Que papapá, pipipipopô. Mas aí tu vai ver, cara, no final, ele criou a tribo dele. Então, quando alguém questiona as ações dele, fala, não, cara, você vive assim, você vive assado, pipipipopó. Ele fica puto. E ele só tem do lado dele pessoas que são parecidas com ele. Ou seja, ele criou uma tribo. Não é que ele tá sozinho. Ele não conseguiu se inserir em nenhuma, ele não conseguiu fazer parte de nenhuma, logo ele criou a dele. E ele não reconhece que ele também é um tribalista por conta disso. Ele também é um tribalista. Só que ele criou seu próprio feudo. E o cara não consegue reconhecer isso. Isso é uma característica. E geralmente também, a característica das pessoas que têm uma personalidade mais reativa é até uma questão de impulsividade, né, cara? O cara acaba tendo. Por quê? Como ele não tem mais nenhuma tribo, em algum momento, a mente dele, ele pode não perceber isso, e geralmente são coisas inconscientes, né? Ela vai jogar ele numa impulsividade, né? E ele vai fazer as coisas, geralmente, as ações que ele vai ter vão ser ações sem pensar, geralmente. Então, ele vai estar num dia, aí, de repente, vai bater um estalo na cabeça dele, ele vai começar a fazer coisas que ele não fazia simplesmente por impulso. Então, ele está mais sugestivo a impulso. Exemplo, o cara... Isso era um exemplo que eu via muito, os caras se fuderam muito em época de eleição, cara. Que o cara, ele tinha uma vida normal na faculdade, e aí ele vivia ali, ele não gostava daquele ciclo social da faculdade, mas ele aprendeu a botar a máscara social, né? A conviver com as pessoas. E aí, de repente, ele viu a ascensão da direita, do Bolsonaro, né, e tudo mais. Aí, o que acontece? Ele tá na faculdade e ele não se dá bem com aquelas pessoas. Do nada, ele meio que é pego pelo aquele apito de cachorro que fala, vá lá, arrume briga e polarize. Ele mete a camisa sempre aquela camisa, a camisa preta com o rosto do Bolsonaro desenhado branco, né? Aí o cara entra na faculdade com aquilo ali. Ou seja, ele botou uma mira na cabeça dele. E aí o cara destruiu o convívio social dele por conta disso. Você pode até falar, mas Epifania, ele colocou a opinião dele ali, que não sei o que. Cara, é aquela coisa. Você fala tudo o que você pensa? Eu não falo tudo o que eu penso. Tudo o que você pensa? Você é 100% livre aberto? Você não é. Você chegar, por exemplo, num lugar, uma pessoa puxa assunto com você, você não quer conversar com aquela pessoa. Você vira pra ela e fala, cara, tá me incomodando, sai daqui, vai embora. Não. Você vê uma coisa no trabalho que acontece, que, porra, tá te incomodando. Você vai tentar ser mais suave, você vai tentar ser mais comunicativo, pra tentar explicar pra pessoa que você não gosta daquilo. Você não vai chegar pro teu chefe que vai falar, pô, cara, tem muito ficar meia horinha a mais? Vai falar, não, pau no seu cu. Eu trabalho das 6 às 4, não vou ficar mais meia hora não, eu vou embora, tchau. Você vai falar, posso sair cedo da manhã? Que não sei o que, posso sair cedinho mais no final de semana, chegar um pouquinho mais atrasado? Vai ter um acréscimo aí financeiro no final do mês? É isso que você vai fazer, então você nunca fala tudo o que você pensa. Só que, graças a essa raiva que geralmente essas pessoas acabam tendo, elas também são muito emocionais e até acabam falando muito sobre isso, né? Que é uma questão muito emocional dessas pessoas mais reativas,
com a personalidade mais reativa, elas acabam muito fazendo isso. E aí você também vai ter aquela coisa de variação que é a sensibilidade ao ambiente, cara. Que isso aí isso aí que é o perigo, cara. Que o cara, ele tá sempre no limite, né? Ele tá sempre no limite. Ele parece que ele tá de boa, mas como ele não tem, ele não, acaba não se identificando com ninguém, com nenhuma tribo, ele não tem um círculo social, e ele não conseguiu resignar isso, ele sofre muito com essa parada. Então qualquer alteração no ambiente, ele fica extremamente revoltado. Vou dar um exemplo aqui. Eu tava vendo o Calvo da Campari lá, quando o pessoal tava falando sobre ele. Eu não sabia como que tá acontecendo. Eu fui lá no canal qual é o nome dele mesmo, cara? Eu até esqueci o nome dele. Cara, deu um branco, me desculpa. É do Júnior, foi no canal do Júnior, falei, vamos lá ver. Aí eu fui ver o canal do Júnior. Aí um passapanismo reinante, mas eu entendo o Júnior fazer aquilo. O cara é provavelmente amigo do cara, ele conhece o cara. Mas aí eu fui ver aquilo e falei, o Júnior tá passando meio que pano aqui, mas é compreensível, cara, compreensível. Ele também é um homem casado, né? Então é compreensível ele, até pro cara, o cara é amigo dele, então é compreensível ele fazer aquilo. Eu fui, acabei de ver o vídeo e falei, entendi. Haha, ri um pouco sobre a situação, fechei o vídeo e fui embora. Aí, cara, alguma coisa me deu um estalo, falou, vai na seção dos comentários. Aí o pessoal, não, porque você tá passando a mão na cabeça do cara sobre isso. Ou seja, então, as pessoas ficam extremamente putas quando algo dentro do ambiente, nesse caso do ambiente virtual, né, que fica muito mais, os nervos ficam muito mais à flor da pele, os caras ficam extremamente putos quando isso acontece. Extremamente putos. E perde a cabeça, fica puto, grita, porra, faz um comentário xingando. Aí tem outro canal que vai lá e responde. Aí eu fico falando, cara, é muito perda de tempo, né, cara? Eu paro e penso, falei, cara, tipo assim, caralho, o que eu... Meu irmão, eu vou parar minha vida pra fazer um comentário grande pra caralho, eu ficar puto falando que o Calvo do Campari traiu o movimento, sabe qual é? Mas tem os caras que pensam dessa forma, né? E aí, esse cara, saindo do ambiente virtual, no dia a dia dele, cara, quando ele vê alguma coisa de alguma tribo que ele não gosta, ele fica extremamente puto. Extremamente puto. Ele não faz parte de uma tribo, mas ele é tão tribalista quanto. E aí aquilo ali começa a prejudicar até as interações sociais dele, né, cara? Pequenos eventos acabam causando, desencadeando grandes reações na vida desse cara. Daí, também tem aquele aspecto que é um dos mais perigosos também, né, cara? E eu até dei um corte a alguns ouvintes que estavam querendo ir para a Austrália, meio que nessa visão da enantiodromia, né? O que seria enantiodromia? Seria basicamente a seguinte coisa, um pêndulo. Pense num pêndulo, pro lado e pro outro. Então, de um lado, eu vou usar o exemplo do ouvinte. O ouvinte não fazia porra nenhuma, tipo assim, um cara que não faz nada na vida dele. Desse lado, vamos botar o lado esquerdo, ele tá no lado onde ele não faz nada da vida dele. Aí, ele vê um vídeo meu, vê um vídeo de alguns caras sobre sair do país, ele vai pro outro lado, pro outro escopo. Então, ele guia toda a vida dele, ele joga todas as fichas dele em sair do país. E fazer ali de uma forma muito exagerada, né? Acaba sendo um extremo. Então, a questão do pêndulo é literalmente isso, é um extremo, de um lado e pro outro. E aí, esses caras, cara, que acabam fazendo, seja na vida profissional, ou os caras que do nada falam, não, hoje eu tô trabalhando da seguinte forma, tenho a vida estável aqui, vou largar tudo e vou fazer uma outra coisa. Ele é um cara que ele é intenso pra caralho. Então ele tá vivendo, ele vive uma vida de uma forma intensa a todo momento e ele não tem uma estabilidade na vida dele. E isso vai descambar dentro dos relacionamentos. É muito comum, os caras não falam, os caras não relatam. Só na intoca os caras falam, aí se abre. Mas botar a cara e falar, não fala. Mas tem muito cara que ele entra na machosfera, por exemplo. Ele acabou de sair de um relacionamento, acabou se fudendo. Ou ele tomou um revés muito grande na vida dele. Aí ele entra puto. Então ele tá naquela raiva, não, porque eu odeio não sei o que, feminismo, mulher, papapá, pipipipopô. Só que aí, como eu falei, é um pêndulo. Então ele tá naquele extremo do lado esquerdo, depois ele vai lá, devagarzinho vai lá pro pêndulo do lado direito. E aí depois ele começa a ficar emocionalmente mais tranquilo.
Então ele já viu muito conteúdo, ele já tá mais dócil, a vida dele deu uma acalmada, as coisas melhoraram. E aí ele começa a ficar muito carente. E aí ele vai cair na mão de uma mulher. Pô, ele vai encontrar uma hora, ele vai encontrar uma mulher. A mulher vai dar um pouquinho de carinho pra ele. E ele vai se entregar de uma forma louca de novo. E o que tu acha que vai acontecer? O que tu acha que acontece quando o beta se entrega? Ele se fode. Ou ele vai entrar num outro círculo social tribal que ele vai se fuder de novo. E aí, esse cara que acaba tendo essa personalidade mais reativa, ele vive sempre nesses polos. E aí que tá até a questão do próprio ouvinte, né, que pediu fazer esse vídeo. É o seguinte, cara. É o seguinte. A sociedade, ela tá do jeito que tá e não tem o que fazer. Não adianta você achar que você vai mudar uma tribo, que você vai encontrar uma tribo perfeita pra você, porque você não vai. Até mesmo se você encontrar um grupo de pessoas que vão ter alguns pontos ali discordantes, você vai ter que saber lidar com isso. Você vai ter que saber lidar com os conflitos. É uma coisa natural. A grande questão é saber identificar e lidar com esses conflitos. Vamos supor, se eu tô num círculo social onde eu vejo que isso é uma coisa muito, muito pessoal minha, tá? Se eu vejo que os caras que estão ali ao meu redor, eles não têm dentes, eles não são um lobo com dentes, porra, eles não estão pensando em cada vez evoluir mais, cada vez aumentar mais, fazer alguma coisa pra melhorar a vida. Geralmente é o cara que tá largadão, que tá vivendo, porra, CLT, come a mulher ali e aqui, se fode aqui e ali, bebe, fuma, cheira, dá cu. Quando eu vejo o cara assim, irmão, eu já não consigo ter nenhum tipo de laço com esse cara, sabe? Como se fosse uma... A grande verdade é que é como se fosse uma pessoa inferior, né, cara? Que essa é a grande verdade. Aí, beleza. O que acontece? Eu não fico puto com o cara. Quando eu reconheço isso do cara, eu não tento mudar o cara. Porque é a vida dele. Se ele tá levando a vida dele dessa forma, deixa ele levar a vida dele dessa forma. Eu só chego a tentar ajudar se o cara me pedir ajuda. Aí... E mesmo assim, com ressalvas, né? Mesmo assim, com ressalvas. Porque às vezes o cara te pede ajuda, tu fala uma vez, o cara vai e faz de novo errado. Tu fala duas vezes, o cara faz de novo errado, aí eu passo a fazer o seguinte coisa. Tudo que ele me perguntar, eu falo tudo que ele quer escutar. É que nem o próprio Buda, né? O cara perguntava pra ele, Deus existe? Aí ele lá dentro da cara do cara, eu falo, isso aqui é ateu. Ele, não. Aí chegava outro cara e perguntava pra ele, eu tenho umas dúvidas, eu acredito muito em Deus, mas será que ele existe? Ele olhava pro cara e falava, sim. Então, dava o que o cara queria, né? Vou ficar discutindo com o cara pra quê? Então, é basicamente isso. Mas eu não fico puto, eu não fico estressado quando eu vejo. Eu simplesmente, ou eu fico usando o cara como palhaço, ridicularizando ele, até mesmo como uma forma de... Olha só, assim como exemplo. Pega o cara e fala, meus amigos, né? De forma pessoal, que a gente fica conjecturando certos tipos de personalidade, a gente fica mostrando, a gente fica debatendo sobre esse assunto, o cara vira um rato de laboratório, ou o cara é expurgado do meio social, sabe? Ali eu não tenho mais contato, eu corto o cara, e é assim que as coisas geralmente funcionam. O grande problema dessas personalidades reativas é que o cara ele só vive no extremo. Ele só vive no extremo graças aos traumas gerados por essa sociedade que vai do tribalismo social ao identitário. Ele se fode nisso e no final das contas ele acaba numa situação que ele se torna uma pessoa reativa, ao ponto de que a própria vida dele se torna uma coisa totalmente intancável.